Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre as telecomunicações, transporte e o comércio exterior do Brasil. Tá? Bom, aqui nós temos um, um- imagens que representam os sistemas de transporte que levam mercadorias para diversos continentes. Nós temos os aviões, o hidroviário, né? Os navios e também caminhões, transporte de cargas terrestres, que teríamos os trens também, mas no caso do Brasil nós temos o rodoviário como um dos principais sistemas de transporte terrestre, temos o ferroviário também, mas o destaque para o rodoviário. E aqui nós temos um exemplo como o desenvolvimento desses meios de transporte ele favorece o deslocamento de pessoas e mercadorias entre as diversas nações do nosso planeta, né? Esse desenvolvimento dos meios de transporte que foi que possibilitou a intensificação e o desenvolvimento do processo de globalização da economia mundial. Do mesmo jeito que há uma grande facilitação dos sistemas de comunicação e transporte para levar mercadorias, pessoas e também capitais, também favorece essa facilidade no deslocamento das pessoas e mercadorias e serviços, favorece a difusão de doenças, como aconteceu agora no ano de 2020 com a pandemia do coronavírus, né? São um sistema, os vírus se espalhou pelo mundo através do sistema de aviões, né? Sistema de transporte de aviões que interliga as diversas partes do mundo, né? Com a facilidade de transporte, favoreceu o desenvolvimento dessa doença a nível mundial, né? A tecnologia contribui para o combate, mas esse desenvolvimento do transporte dentre todos os pontos positivos, nós temos esse negativo. Aqui eu tenho um exemplo de um container. Esse caixão metálico, ele foi um marco no desenvolvimento do sistema de transportes. Por quê? Porque o container ele é carregado no local onde vai ser exportado esse produto e ele é carregado uma vez só. No passado, você tinha que carregar o caminhão. Chegando no porto ou no aeroporto, você ia tirar os caminhões para os navios, né, no caso dos portos, e havia um manejo dessa carga e demandava mais tempo, demandava mais mão de obra para fazer esse transporte dessa mercadoria. Com os containers, que hoje muitos deles são até climatizados para transportar produtos perecíveis, ele favoreceu muito esse desenvolvimento, porque ele é carregado e ao chegar a empresa carrega esse container, é colocado no caminhão, chegando ou que seja para avião ou que seja para navio, geralmente é navio, ele vai ser transportado por guindaste sem mexer na carga, ou seja, uma grande facilidade no transporte, agilizando esse transporte de mercadorias a nível mundial. Tá? O comércio exterior brasileiro ele tem início, né, no ano de 1808, quando Dom João VI ele assina o decreto da chamada abertura dos portos, onde o Brasil até então passa a poder vender produtos, exportar produtos para as nações amigas de Portugal, né, cobrando assim uma tarifa de exportação, vamos chamar de exportação. Então a partir daí a partir daí tem início esse comércio brasileiro, comércio internacional, né, que com essa abertura dos portos. Vamos a partir daí, então, o Brasil passa a comercializar com outras nações que não só fornecer produtos para a metrópole, que seria Portugal. Mas esse decreto favorece o comércio apenas entre as nações portuguesas, tá? Amigas de Portugal. Com o passar das décadas e o desenvolvimento e a melhoria dos sistemas de transporte, o comércio mundial vai se intensificando e o do Brasil com outras nações também. Mas durante muito tempo a economia brasileira esteve fechada, né? Era uma economia um pouco fechada, havia dificuldade nas exportações, mesmo após a independência, dificuldade nas exportações e nas importações também, principalmente para importação. Havia um certo protecionismo da economia brasileira, né?
A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorre o processo de intensificação da industrialização do nosso país. Isso demandou a vinda de indústrias de multinacionais de outros continentes, principalmente da Europa, que vieram se instalar no Brasil, né? Porque aí o governo brasileiro ele passou a ter a necessidade de passar a produzir no Brasil o que antes ele importava de outros países, principalmente das nações europeias, que como foram arrasadas pela guerra, os produtos, devido à grande demanda e à oferta ter diminuído devido ao conflito, ocorreu uma elevação dos preços dos produtos que o Brasil importava. Então, assim, produtos industrializados. Então, o governo brasileiro passou após a Segunda Guerra, a exercer uma política de substituição de importação, que foi de 45 a 90. O que seria isso? Então, a gente passaria a produzir aqui, né, o que antes a gente importava. Para isso, foi necessário favorecer a importação de máquinas e equipamentos dessas indústrias que eram multinacionais que vieram se instalar aqui no Brasil. A partir dos anos de 1990, a política do governo brasileiro ela demanda uma mudança na postura do governo brasileiro. Agora, então, eu tenho uma chamada liberalização das importações. O mercado passa a ficar, vamos dizer assim, livre. E o governo brasileiro, nesse período, ele intensificou o processo de privatizações de empresas que aqui que eram estatais do governo brasileiro. Então, houve um processo de liberalização de importações em geral, né? Houve também um processo de incentivo a privatizações de estatais e, nesse período, houve um aumento do setor privado, né? Dentro das indústrias que fazem parte da economia brasileira, ou seja, diminuiu a presença do Estado, mesmo continuando ainda algumas estatais importantes, certo? Percebemos que durante esse período houve um processo de intensificação da industrialização do Brasil. Então o Brasil passou a exportar, com esse processo de industrialização, não somente mais produtos agrícolas e primários, em matéria-prima. O Brasil passa a exportar também produtos industrializados. Nós vamos ver um exemplo, que essa mudança no contexto das exportações brasileiras, ela vai ter uma importância muito grande e uma mudança muito grande no que diz respeito à nossa balança comercial. Aqui eu tenho uma balança comercial do Brasil que vai de 2008 a 2018. Mas essa mudança no perfil da nossa balança comercial, ela tem um início gradativo de mudança, atingimos superávites algumas vezes, déficit outras vezes, justamente na mudança do perfil das exportações. Quando o Brasil passa a exportar mais produtos industrializados, ele passa a exportar mais produtos mais valorizados. Então a balança comercial, depois dos anos 80, 90, ela passa a ter um saldo mais positivo, vamos dizer assim. Porque a balança comercial, nós vamos ter, corresponde ao valor das exportações, menos o valor das importações que o país vai promover. Então, assim, o que ele manda para fora, menos o que ele traz. Aqui em verde eu tenho as exportações do Brasil, em azul eu tenho as importações e com essa corzinha diferente eu tenho o saldo da balança comercial. Percebemos que em 2008 nós tivemos um déficit da nossa balança comercial. Significa que o Brasil ele exportou bem mais do que importou. O que leva um país a exportar mais do que importar é uma série de fatores que discutiremos em outra aula. Que diz respeito ao câmbio, diz respeito à valorização da moeda, diz respeito à demanda do mercado internacional, né? Demanda uma série de fatores que discutiremos depois. Então, a partir de 2009, vocês percebem que nós tivemos aí um saldo positivo da nossa balança comercial, ou seja, o valor das exportações superou o valor das importações. Então, de 2009 até 2018, nós tivemos sempre superávit da balança comercial. O governo exportando, o Brasil exportando bem mais do que importando. Dentre esse período aqui, nós tivemos em 2018 o período que nós
tivemos o maior superávit da balança comercial. O menor nós temos em 2014, né? Os menores nós vamos ter aqui 2014, 2015, com a retomada em 2016. 2008 nós tivemos, 2008, 2009, principalmente 2008, nós tivemos uma crise do sistema econômico, né, financeiro mundial, né, provocado teve início lá nos Estados Unidos. Então nós tivemos aí uma queda, já que muitos dos países reduziram as exportações de todos os produtos. Aqui eu tenho, né, quem controla esse comércio a nível, aqui eu tenho falando que é a balança comercial, que é déficit, que é superávit, e quem controla esse comércio a nível internacional é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que vai controlar esse comércio entre as nações do planeta. Se inscreva no canal e atividade, postarei logo mais para vocês no grupo.